Olá, ser humano nosférico, aqui é a Nayara e bem-vindos de volta ao fluxo do tempo. Aqui não caminhamos em linha reta, surfamos na espiral do Zovuia, esse grande rio da memória cósmica. Então eu te indico que deixe sua mente ser prancha, seu coração ser bússola e seu corpo apenas respiração. E neste capítulo que vamos iniciar agora, capítulo 5, a campanha em favor da Terra, abrimos portais invisíveis, onde o presente e o eterno dançam juntos. Não há limites, só ondas, e cada onda é um convite. Lembrar quem você é, lembrar de onde você veio, lembrar o que o destino pulsa além do véu. Que equivoca, sussurramos quadrilhas do tempo. O Zuuia é o chamado. Ouve, sente, então poderá surfar. Iniciando em 3, 2... Quando comecei a compreender a convergência harmônica, vi que não se tratava apenas de um acontecimento isolado. Tratava-se de um sinal da Terra muito sincronizada. Agora, neste minuto, a Terra está mudando de posição, ajustando-se ao movimento da onda, preparando-se para o próximo salto evolutivo. 25 anos não são um tempo muito longo, especialmente se o compararmos com a fase de 5.100 anos do raio que precedeu a convergência harmônica. Sendo assim, do ponto de vista da Terra, quais são as novidades? Andei tentando fazer Tio Joy me dar algumas respostas. Não é fácil. Ele ainda está se divertindo tanto nas reuniões do AA, lá na Midway Station, que já está se tornando um deles. Não quero dizer que isso não seja bom. Esses encontros elevam o moral e, obviamente, nele circula uma porção de informações, mas as coisas estão críticas aqui embaixo. Portanto, decidi tentar levar Tio Joy a fazer alguns exercícios. Qualquer um precisaria exercitar-se depois de ficar tanto tempo sentado como Tio Joy fica nas reuniões do AA. Assim, nos intervalos pensei em enviá-lo para dar mergulhos terrestres. Lembre-se, falamos sobre isso alguns capítulos atrás. Trata-se de elaborar uma matriz ou uma estrutura no centro da Terra. O centro de cristal, como Tio Joy o denominara. Como Tio Joy o denomina. Eu também tinha dúvidas. Perguntas que precisavam de respostas, no caso de eu ter de prosseguir. Perguntas como: qual era a relação entre mergulhar no centro da Terra e a Atlântida? E qual era a conexão entre os 144.000 da convergência harmônica e os 144.000 da Atlântida? Eu precisava de algumas explicações. Quanto a isso, do meu ponto de vista, ou do ponto de vista da terceira dimensão, não vemos muito claro. Não estamos verticalmente sincronizados, portanto, tudo o que vemos é o estacionamento e o contorno do aeroporto, além dos atrasos dos aviões e do tráfego nas rodovias de alta velocidade. E as únicas respostas que obtemos são parecidas com aquelas mensagens pré-gravadas que recebemos ao fazer uma chamada telefônica. Contudo, como será isso do ponto de vista da própria Terra? Pareceu-me que enviar Tio Joy em alguns mergulhos para dentro da Terra era uma maneira de obter algumas respostas. Tio Joy, apareça. Temos trabalho a fazer. Eu o chamei. Ou voltei-me para dentro de mim mesmo para chamá-lo? Quem é que sabe onde fica a quarta dimensão? Intensificando minha concentração, esperei. Houve uma pausa e então ouvi o som do vento, mas com uma nota aguda e quase penetrante. Em seguida, houve uma agitação,
como se alguém estivesse se asfixiando com um osso de frango e ao mesmo tempo soprando um kazoo. Ufa! Finalmente, ouvi a voz do tio Joey. Por certo, o ar é muito denso por aqui. E esses gases, que horror! As coisas devem estar muito devagar, hein, meu caro? É isso mesmo, respondi. É como se não houvesse ordem por aqui. Tudo é tão abalado. Parece um pouco com aquelas arrumações em lojas de departamentos, em que todos os aparelhos de TV estão ligados, mas ninguém assiste. E todos os estéreos estão ligados, mas ninguém escuta. Não se pode nem mesmo encontrar um encarregado que possa responder às nossas perguntas. Você tem algo em mente, José? O que é? Nossa, você me pegou, respondi, aliviado por ele ter visto que me ia no íntimo e por poder continuar com o que estava pensando. Sim, eu tenho algo em mente. Na verdade, estou pensando em algumas coisas. É mesmo. E do que se trata? Bem, uma coisa que vem me preocupando são os 144 mil. As 144 mil da Atlântida e as 144 mil da Convergência Harmônica? O que se me diz acerca disso? Tudo faz parte da trama Maia? Acaso um grupo de elite estará se formando aqui? E o que isso tem a ver com meu mergulho nos... O que isso tem a ver com mergulhar no centro da Terra? Explode de indignação. Isso tá mexendo com você, né? Ora, se quiser ver as coisas por esse prisma, tio Joy, respondi. Sem dúvida alguma, eu estava me sentindo mal, estava na defensiva, mas persisti. Ouça, se há 144 mil pessoas, serão elas especiais? Quem são e quantos demais serão deixados de fora? Onde é que está a justiça? Acalme-se, meu caro. Deixe eu te fazer uma pergunta. Não seria presunção alguém supor que ele ou ela é um dos 144 mil eleitos? Quero dizer, você andaria por aí contando para todo mundo que é um desses 144 mil? De forma alguma, tio Joey. Já temos egos inflados demais aqui embaixo, do jeito que a coisa tá. Qual é, então, o resultado? Como que isso funciona? Como que essa coisa funciona? Está bem, meu caro. Aqui estão as últimas notícias. A coisa não funcionaria de modo algum se todos ficassem alardeando que são um daqueles que pertencem ao programa especial. Está certo você pensar que pode ser um dos escolhidos, mas ninguém sabe. Essa é a salvaguarda evolucionária. Para ser mais exato ainda, todos têm de pensar que podem muito bem ser um deles. Dessa forma, todos trabalham para o bem de todos. E, além disso, com as diferentes gerações ocasionadas pelos relacionamentos desde a Atlântida, cada pessoa pode estar guardando alguma recordação do que precisa ser lembrado. Cada um poderá lembrar de alguma peça do quebra-cabeça. Então, parece que temos uma democracia atlante de memória, hein, tio Joy? Sim, meu caro. Então agora você tá entendendo. Mas então, o que fazemos? Aqui embaixo há uma terrível confusão. Como você mesmo disse, o ar tá muito carregado. Temos que pôr as coisas em movimento. Está bem. Ora, ninguém sabe de fato quem são os 144 mil. A verdade é que, com tudo o que aconteceu, já não se trata mais de 144 mil pessoas, mas sim de 144 mil tipos ou estilos de experiências pelas quais todos passamos. Portanto, é como se cada um tivesse de despertar através das lembranças de suas experiências e de quem eram e de onde estiveram. Você entendeu agora, José? Está bem, tio Joey. Isso significa que somos de fato multidimensionais de tantas maneiras que me deixa tonto. É melhor ter tontura por pensar nisso
do que ficar tão insensível a ponto de achar que eu tô louco ao falar sobre isso. Recompondo-se, Tio Joey continuou. Está bem, meu caro. Vamos adiante. Neste tipo de situação, você faz o melhor possível. Fique esperando com os seus pontos de interrogação de forma que as respostas venham ao seu encontro. Se a esta altura dos acontecimentos você achar que tem a resposta, equivocou-se mortalmente. Portanto, o que você faz? Você assume o melhor. Seja um Atlante. Comece a formar pequenos grupos. Se puder fazer com que um grupo se reúna com você uma vez por semana, então você está no caminho certo. Ocasionalmente, se o seu grupo vier a ser de 12 pessoas, então você de fato estará fazendo a correção do curso da memória Atlante. Isso faz sentido, mas o que isso representa para você, tio Joey? Boa pergunta, amigo. O que significa para mim? E para todos os outros duplos dimensionais é isso. Lembre-se de que você é o meu investimento imobiliário. Todos vocês, humanos da terceira dimensão, são investimentos imobiliários da Associação do Campo Progressivo dos Duplos Dimensionais. O quê? O que você está falando, tio Joey? Isso parece como uma viagem de exploração de algum capitalista. Acabamos de estabelecer uma democracia da memória Atlante e agora lá vem você, com a sua Associação do Campo Progressivo dos Duplos Dimensionais. O que se passa? Eu estava desesperado. Acalme-se, meu caro. Tudo isso faz parte do jogo interdimensional. Você quer se divertir ou não? Reconheci que havia perdido meu bom humor. Será que penso de fato que tio Joey tinha um lado ruim na sua forma interdimensional? Contritamente perguntei: o que é a Associação do Campo Progressivo dos Duplos Dimensionais? É algo que se desenvolveu a partir das nossas reuniões na Midway Station. Veja você, alguns de nós, que somos da Terra, estamos lá agora. Somos chamados de diplomados em poder superior. Contudo, é apenas mais um encontro trivial para nós. Bem, certo dia, estávamos falando sobre nossos insucessos e sobre como consertar as coisas. Todos percebemos que caímos no sono quando estávamos em serviço. Devido a isso, vimos que nossos investimentos imobiliários acabaram sendo habitados por maus inquilinos. Não prestamos a devida atenção a eles. Nossas propriedades estavam habitadas por todos os tipos de egos inflados. E não podíamos culpar ninguém, realmente, por tudo o que acontecia. Tivemos apenas de assumir a nossa parte da responsabilidade. Portanto, o que resolvemos foi que devíamos formar uma sociedade coletiva, a Associação do Campo Progressivo dos Duplos Dimensionais. Nossa intenção é a de melhorar nossa propriedade ou seja, as formas de ondas humanas da terceira dimensão, de modo a obtermos mais lucros. Mas para fazer isso, para fazer esse trabalho, é necessário que ambos os lados estejam envolvidos. Veja você, se apenas transferíssemos a nossa energia para dentro de vocês, sem explicar para vocês o que queremos com isso, vocês não a aproveitariam. Teriam ideias loucas que os fariam pensar que de fato são um dos 144 mil Atlantes. Nada disso. Precisamos trabalhar juntos nessa história. Vocês precisam fundir a sua energia e o seu campo com o nosso. Muito bem, mas como faremos isso, tio Joey? É simples. Vocês criam uma associação que eu chamaria de Associação de Energia da Terra de Cristal para o aperfeiçoamento do lar. Mesmo que vocês estejam apenas alugando esse corpo, ainda assim tem de mergulhar de sua propriedade. Tive que perguntar. Espera aí, tio Joey. Primeiro falamos em associamento do lar.
Não, desculpa, galera. Me perdi aqui. Eu tive que perguntar. Espera aí, tio Joy. Primeiro falamos de associação do campo progressivo dos grupos dimensionais e agora o quê? Associação de energia da Terra de Cristal para aperfeiçoamento do lar. Tio Joy afirmou triunfante. Essa é a forma coletiva de vocês que se combina com a energia do nosso coletivo. Não é algo difícil de se fazer. Você começa com um grupo de 12. Cada um deles é como uma subsidiária nas vizinhanças da associação. Também representa um belo exemplo de memória democrática atlante em ação. E você tem de permanecer confiável, como sabe, para que também funcione como uma subsidiária dos terráqueos anônimos. Oh, meu Deus, tio Joyce Uvuia. Você não vai desistir de ir até o fim dessa história toda, né? Pode apostar que não, meu querido. E se você pretende dizer o meu nome inteiro, lembre-se de que é Tio Joy 13 Zuvuia. Quando ouvi enfatizar o 13 do seu nome do meio, quase senti a presença de um vórtice, alguma coisa elétrica, vibrante, impalpável. Acaso aquilo seria o Tio Joy? Perguntei a mim mesmo. Sentindo a força do 13, hein? Mas é melhor voltar pra cá, meu querido. Tio Joe interrompeu meu devaneio. Ou vai perder a próxima onda. Dessa vez, os riscos são grandes demais. Tão grandes como nunca foram para esse estágio do mergulho evolutivo. Eu topo essa parada, tio Joey. Mas, diga-me, o que significa essa tal de associação de energia da Terra de Cristal, ou seja lá o que é isso? Me diz como funciona. Está bem. Cada filial da associação para o aperfeiçoamento do lar em funcionamento com seus 12 membros, se transformou em um nodo da Terra de cristal. O propósito dessa associação é gerar energia e interligar-se com todas as outras filiais de 12. Quando isso começar a acontecer, você verá o início de uma rede de energia da Terra de cristal, como uma estrutura cristalina que se espalhará por todo o planeta. Eu lhe darei uma pista de como gerar a energia. Trabalhe em grupos de 3. Formem triângulos. Em cada grupo de 12, você terá 4 grupos principais de 3. E não importa quem sejam essas pessoas, estamos lidando com pessoas, não com o papel de que essas pessoas representam. Em vez de dar importância aos papéis, olhem para os potenciais de talento, desde o da poesia até o trabalho de encanador. Todavia, o que é muito importante é a energia que é sintonizada de pessoa para pessoa dentro dos triângulos, portanto, ouse e lembre-se. Você pode trabalhar em quantos triângulos forem necessários, mesmo num grupo de 4 pessoas. Cada uma terá 3 triângulos com os quais trabalhar. Triângulos? Isso não lembra coisa sexual, Joy? É claro que sim. Você não achou que iríamos deixar o sexo fora disso, achou? Conheço você bem demais. Cuidado, tio Joey. Você tá se mostrando. Você tá mostrando a minha roupa suja. Ei, cara. Foi você quem disse isso. Tá bem, tio Joey. Tá bom, tá bom. O que você tem a me dizer sobre o sexo? Como você entende nada? Seja claro e natural em relação a isso. Mas, como vocês todos andam nervosos devido a AIDS, eu não os culpo, considerando que sabem sobre a doença até o momento. Vocês terão que descobrir alguma outra maneira de liberar essa energia. Terão de se excitar cosmicamente e ter orgasmos cósmicos ondulantes. Orgasmos cósmicos. O que o tio Joey tá fazendo lá em cima na Midway Station? É isso mesmo. Orgasmos cósmicos. E é isso que acontece quando 3 pessoas estão conscientemente atuando num triângulo de energia. Posso te dizer mais uma coisa. Você precisa tentar isso. E lembre-se, deixe as suas respostas e o seu nome na porta. Cosmicamente excitado. Precisei sentar-me por um momento com essa ideia. De repente,
Captei a imagem de um triângulo desenhado no chão. Então, um triângulo transformou-se numa pirâmide. Uma pirâmide de 3 lados sem mencionar a base no chão. De modo que a pirâmide, na verdade, era um tetaedro. Em cima, onde todos os pontos de pirâmide se encontram, vi um canal direto, como um feixe de luz ou de fogo, derramando energia vinda de algum ponto acima do topo da pirâmide. Toda a estrutura se iluminou, e a corrente de fogo percorreu e tocou cada ponto da pirâmide. Essa imagem completa me veio num piscar de olhos. Uau! Eu disse em voz alta. O que foi isso? Não se importe com isso, meu caro. Trata-se de um daqueles exercícios óticos dos maias. Na verdade, esses exercícios são praticados para agitar a memória. Não nos deixemos desviar do assunto. O que eu te contei até agora é apenas para principiantes. Há um material mais avançado também. Essa é a parte da associação Essa é a parte da associação para o aperfeiçoamento do lar. Veja, você tem a sua casa e seu ambiente. O jardim é à sua volta. Sua casa é o corpo e tudo o que se refere a ele. Desde o que você coloca dentro dele até o que você pensa e sente. O jardim é o planeta. O que você tem de fazer é melhorar de todos os modos possíveis para que o seu lar e o seu jardim atuem em conjunto. A primeira coisa que terá de fazer é limpar. Você conhece a situação em que se encontram agora. Não existe autodisciplina. Os inquilinos são negligentes, um bando de egoístas que só pensam em si próprios. Basta ver uma dessas programações oficiais do governo na TV, em que todos tentam se defender. Não podemos admitir esse tipo de coisa na Associação para o Aperfeiçoamento do Lar. E é por isso que estes capítulos sobre a associação também são capítulos referentes aos terráqueos anônimos. Terráqueos anônimos. Terráqueos anônimos, tio Joy? Você já mencionou isso antes. Fale-me mais sobre isso. Isso mesmo. Terráqueos anônimos. T.A. É assim que vocês se mantêm firmes na linha. Todos dizem a verdade. Cada um admite o seu desamparo diante dos seus maus hábitos humanos e confessa como tem jogado fora a sua preciosa energia, entregando-se àqueles egos sujos e trapaceiros. Portanto, o primeiro passo dos terráqueos anônimos diz: admitimos que estivemos destituídos de poder sobre os nossos hábitos humanos e sobre as instituições anuladoras de poder que criamos para apoiá-los. Isso é essencial. Se não derem este passo, ainda não terão começado o jogo. Pegue uma onda, tio Joy. Isso é perfeito. Não só é perfeito, meu caro, mas também é um modo pelo qual fará a sua campanha de limpeza funcionar. A campanha pela Terra. Você terá todas aquelas associações de energia da Terra de cristal para o aperfeiçoamento do lar, interligadas num bloco coletivo, e nesse caso estará lidando com um poder real. Só então terá acesso ao próximo passo. O próximo passo depois do quê? O próximo passo depois da convergência harmônica. Não era ela que o preocupava, meu caro. Certo. Portanto, o próximo passo depois da convergência harmônica é o dos detergentes harmônicos. Joy completou minha sentença com uma grande gargalhada. De onde veio esse cara? Eu até podia ver uma grande caixa de detergente galáctico, Hunabku, em pó, sendo despejado sobre o planeta, fazendo bolhas iridescentes surgiram borbulhantes de água suja. Eu fui me acalmando e o tio Joey perguntou: então, quer voltar a falar sério de novo? Muito bem. Falemos sobre mergulho na Terra. Você quer saber o que é isso?
O que isso tem a ver com tudo isso que eu já falei, não é? Você que manda, tio Joy. Bem, o que é que quer saber sobre o mergulho na Terra? Explique melhor o que é isso. De onde vem essa ideia? O que ela tem a ver com a Associação para o Aperfeiçoamento do Lar, a rede de energia da Terra de Cristal? Se quer saber a verdade, trata-se de um projeto de engenharia que o próprio Leif Tetzum está supervisionando. Envolve diretamente a Associação para o Aperfeiçoamento do Lar e também nos envolve a Associação do Campo Progressivo dos Duplos Dimensionais. Trata-se do modo como as nossas duas associações irão trabalhar em conjunto. Veja você, assim que puser a sua democracia de memória Atlante funcionando, descobrirá que algo que a terceira e a quarta dimensão sabem fazer em comum é mergulhar na Terra. Ainda não tentou fazer isso, né, meu chapa? Andei tentando, tio Joey. Sei que é importante, especialmente se quisermos compreender qual que é o ponto de vista da própria Terra. Quero dizer, quando se trata de poluição e de coisas ambientais, sempre consultamos os especialistas, mas nunca fazemos perguntas à Terra. E mesmo que todos os especialistas pensem que é loucura perguntar à Terra o que ela pensa, eu sei que a Terra tem uma resposta, portanto, eu tô tentando, tio Joey, eu tô tentando. Então... bom, tio Joey, não sei bem o que eu tô fazendo, se eu tô conseguindo. Então me diga, o que você tá fazendo, José? Minha técnica é a sexta, tio Joey. Quando eu tiro uma soneca, eu digo pra você ir dar um mergulho na terra enquanto eu caio num... Bom, não se trata de fato um sono. E também não posso dizer que tô realmente sonhando. É aí que eu visualizo essa matriz, como se fosse um tabuleiro de xadrez tridimensional lá no centro. E eu te digo pra ir até lá e encontrar o nosso pequeno nodo, completou o tio Joey. Isso, certo, o nosso pequeno nodo. E lhe digo para pegar um raio de energia ou de luz do nodo ali naquele centro e trazê-lo para a sua superfície da Terra onde eu tô. Ou talvez deve-se dizer onde o seu investimento imobiliário está descansando tranquilamente. Mas não tenho certeza se está funcionando, tá de fato acontecendo. Acho que é muito fácil mentalizar, tio Joey, mas estará funcionando de verdade? Bom começo, garoto. Mas me parece que você tem necessidade de ser mais ativo. Você quer se envolver mais, não quer? Acho que é isso mesmo, tio Joey. Pude sentir um raio de calor ou de compaixão inundando meu corpo. Tenho tido vislumbres do que está acontecendo. E outro dia me pareceu que eu podia ver algumas luzes azuis intensas e profundas enquanto meu corpo estava deitado descansando. Pareceu-me que estava tendo lampejos do que de fato está ocorrendo com a Terra. Mas sinto que preciso saber mais sobre para onde é que eu tô indo e sobre o que isso significa. Entendo. Tio Joey voltou a falar com a sua maneira confortadora. Aonde vai ou... Na verdade, aonde eu vou é para o centro da Terra. Mas não é como você pensa. Naturalmente, tudo que você idealiza apenas na dimensão física não será como você imagina ser em outras dimensões. O que há lá no centro da Terra é uma câmara interdimensional. Pelo menos é assim que a chamam lá em cima. É interdimensional porque se assemelha a um cristal gigantesco. Cristais são como passagem entre as dimensões. Você as vê na terceira dimensão e percebe como estão repletas de todas as perspectivas simultâneas e de misteriosos hologramas de luz espectral. Você sabe do que eu tô falando? Aquelas cores iridescentes e as propriedades ressoantes que os ligam com a quarta dimensão. É como se fossem dobradiças que se flexionam para deixar você passar por outras dimensões. Tio Joey
num súbito assopro do seu caso galáctico, surpreendeu-me e deixando-me num estado super desperto. Esse cara é de fato surpreendente. Ele nunca deixa você fora de sintonia, pensei. Por um momento, senti-me realmente satisfeito pelo fato do tio Joe ter entrado tão intencionalmente na minha vida. De qualquer modo, continuou tio Joe, sem perder o ritmo. Esse é o centro da Terra, como um cristal de ferro gigantesco, emitindo ventos eletromagnéticos. Esses ventos batem contra o centro exterior. Ora, o centro exterior é como um pesado disco de metal. A banda de heavy metal original, você poderia dizer. Meu Deus, como ele pode citar ao rir de suas próprias piadas? Todavia, esse disco é, na verdade, uma espécie de terra interior, parecida com o que habitualmente pensamos sobre a Terra. Tem continentes e montanhas, bem como vales e até mesmo uma espécie de oceano, só que esses oceanos são todos de vibrações. Portanto, existe este disco, o centro exterior, e além dele fica o revestimento, e é isso que existe entre o centro da Terra e a crosta da Terra. Está me acompanhando, meu caro? Sim, eu acho que sim, tio Joey. Concordei, balançando a cabeça. Sua descrição da Terra parecia tão diferente, e ao mesmo tempo tão vívida. Continuei. Continue. Ordenei. Apressado. Portanto, você tem um âmago de cristal. Tio Joey continuou. Como qualquer velho professor de colégio, absorvido pelo seu tema, alinhado ao longo do eixo polar norte-sul, porque os polos norte e sul são os pontos de entrada para a Terra. Com isso quero dizer que, se você estivesse viajando para este planeta na forma de vibração eletromagnética e quisesse ir ao coração das coisas, teria que tocar o campo eletromagnético do planeta. Talvez umas 40 mil milhas de distância e conseguir atravessar os cinturões de irradiação, talvez 11 mil milhas adiante. Ocasionalmente, seria descarregado num dos polos e, se tivesse sorte, deslizaria pela coluna etérica para acabar chegando ao centro do cristal. Uma coluna etérica? Quer dizer, invisível, tio Joey? Sim, na verdade, existe uma coluna etérica que atravessa do polo norte ao polo sul. É como se fosse um tubo eletromagnético interdimensional ou um canal que corre de ambos os polos para o centro de cristal. Portanto, este centro assemelha-se a um receptor de rádio. Todos os programas passam através dele. Quero dizer, os programas do raio galáctico. É claro. E do Sol. E de qualquer coisa que queira comunicar. Alguma coisa. Quem sabe até alguns dos que vocês chamam de UFOs. Sente arrepios quando o tio Joey falou de UFOs. De algum modo, senti que havia UFOs no centro da Terra. Nesse exato momento. Agora, você tá pegando uma onda, meu querido. Tio Joey entrou diretamente em meu devaneio mental. Está chegando perto de alguma coisa, com certeza. Se puder chegar ao centro da Terra, também estará tendo acesso a um poderoso computador. É ver que é daqui que a Terra gera os seus programas. Foi daí que partiu o sinal da convergência harmônica, tio Joey. Pode apostar que sim. Deixe-me concluir essa parte. Então, verei como eu vou te ajudar. Portanto, no centro da Terra, você tem esse enorme computador de rádio. Porém, a energia ali também é intensa e poderosa. É preciso lembrar-se disso. É densa e leve ao mesmo tempo. É semelhante à que encontramos no centro do Sol. E ela pulsa em padrões rítmicos, tal como uma batida cardíaca. Faz sentido, não faz? A Terra está viva. Portanto, ela tem de ter uma batida cardíaca, né? Naturalmente, tio Joey. Respondi, sentindo uma extraordinária imensidão de um ser cuja
existência foi sistemática e publicamente negada. Que tristeza! Essa imensa terra, tratada como uma rocha morta, a ser pilhada e saqueada. No entanto, quão inegavelmente viva e real ela é. Eu me sentia quase como se estivesse captando a batida cardíaca da terra. Através das minhas ondas cerebrais? Está correto, meu querido, Jojoy confirmou. O seu crânio é um disco ressonante, tal como o centro exterior da Terra também é um disco ressonante. O centro exterior capta as batidas cardíacas do centro de cristal. Ele imita a superfície da Terra. E essa o imita. E o seu crânio, ele imita todo o espetáculo. Mensagens são enviadas reciprocamente da superfície para o centro exterior através de um transferidor, que também se parece com um isolador eletromagnético. Uma capa. Espera um minuto, exclamei, sentindo-me impaciente e sobrecarregado de informação. Esta terra que você está descrevendo não se parece com nada do que eu já vi falar, tio Joey. É como se fosse uma ideia de um engenheiro eletricista sobre ela. Isso não é longe, não está longe da verdade, meu caro. A eletricidade é o fluido do universo, o suco do cosmos. De qualquer maneira, como eu disse, quando você observa as coisas de um ponto de vista exclusivamente unidimensional, não pode de fato vê-las como realmente são. Leif Tetzan, Pakalvotam, eles se parecem com engenheiros eletricistas ou talvez engenheiros eletromagnéticos na onda do surf galáctico. Não se trata apenas de eletricidade, mas da eletricidade e do magnetismo que dão às coisas o seu encanto. O que me diz da gravidade? Essa é a força que mantém as coisas unidas. Você sabe disso, José. Ela se parece com o amor. Na verdade, trata-se de amor. O amor é a força cósmica. Ele alimenta as oitavas que sobem e descem pelo canal interdimensional. Trata-se da energia que leva a informação de uma dimensão para outra. E uma vez que tenha transmitido a informação para baixo, ela a mantém coesa. O amor não é apenas algo para enfeitar cartões do Dia dos Namorados. Se não fosse o amor, não estaríamos aqui. Essa é legal, tio Joy responde. Entendi, mas preciso de mais algumas respostas. O que é que você tem a me dizer desse projeto de engenharia de Leif Tetzan? Digo, esse mergulho na Terra. Muito bem. Você já teve uma imagem de como são as coisas lá embaixo. Ele disse que você é um holograma da Terra e vice-versa. Lembre-se disso. Portanto, se obteve suas coisas básicas e materiais da terceira dimensão, na crosta da Terra, através da associação de energia da Terra de cristal para o aperfeiçoamento do lar, e tem a sua associação do campo progressivo dos duplos dimensionais mergulhando e criando essa rede no centro de cristal da Terra. Você já tem um pequeno projeto muito interessante em funcionamento. Conseguiu a cooperação entre as dimensões e entre a Terra e você mesmo. Pensa nisso. Veja, a maneira como toda essa coisa funciona faz parte do programa de engenharia de Leif Tetzan. Quer dizer, da rede de engenharia da Terra de Cristal e do mergulho da Terra. Ele acha que, de uma forma ou de outra, os Atlantes se recordarão. Se Leif Tetzan conseguir que eles se envolvam de fato com a Terra, então tudo torna-se útil e mais leve, e ele será capaz de receber seu diploma. Um belo espetáculo, né? É grandioso demais, tio Joey. Deixe-me ficar um pouco mais com essa história, respondi, começando a me sentir um pouco atordoado. Pensei que estava vendo coisa diante dos meus olhos, meus ouvidos estavam zumbindo mais do que o costume também. Acaso seria um acúmulo de informação? Ou se tratava de um convite para acompanhar tio Joey e dar um mergulho na terra? Eu lutava contra o sono.
tentando obter mais informações. Joy, chamei, com medo de ter perdido contato. Essa campanha em prol da Terra parece mais uma estratégia interdimensional, enquanto estamos fazendo a nossa limpeza atmosférica através das filiais de nossas associações de terráqueos anônimos e aperfeiçoamento do lar. O mergulho na Terra irá fortalecer não só a inteligência da mesma, mas a nossa também. Você entendeu tudo, colega. Trata-se de sinergia, onde todos vencem, todos ganham e cada um recebe algo de bom, inesperadamente. Apenas agindo, os grupos começam a funcionar realmente. Os seus nódulos de 12 pessoas de redes de energia de terra de cristal. Preste um pouco de atenção ao mergulho na Terra. Irá descobrir que pode deslizar, que pode desligar a tomada do que está criando toda essa confusão e se divertir ao mesmo tempo. Como pode sair perdendo com isso, meu caro? Não havia nenhum modo de responder. Fui vencido pelo sono. E mais uma vez. Ou acaso estaria dormindo? Vi-me girando e descendo a toda velocidade, no que me parecia ser um vórtice interminável. Continua.